Olá, chegamos ao módulo 4, concepções de avaliação no processo de identificação em altas habilidades superdotação. Neste módulo, você estudará o processo de avaliação e identificação dos estudantes com indicativos de altas habilidades superdotação. Este processo é composto por um protocolo de avaliação a ser seguido pelo professor de AEI. Você poderá perceber, através da literatura disponível, que o processo de avaliação e identificação do nosso público deverá acontecer o quanto antes, de forma a evitar problemas de desajustamento, desinteresses em sala de aula e baixo rendimento escolar. Essa identificação só faz sentido quando é oferecido ao estudante avaliado um conjunto de práticas educacionais que atenda às suas necessidades, favorecendo o seu desenvolvimento. O NAAS criou um protocolo para avaliação e identificação dos estudantes com indicativos de altas habilidades de superdotação. Para isso, alguns dos instrumentos que o compõem foram reformulados e o processo está padronizado para que todas as escolas do estado de Goiás seja alcançado e, assim, possamos tirar da invisibilidade centenas de talentos escondidos até então. Importante saber que, para melhor compreensão do protocolo de avaliação, é necessário entender o passo a passo da execução deste e que cabe ao professor de AE, com a assessoria do NAAS, realizá-lo. Dessa forma, para melhor atendimento, dividimos-o em 3 passos. O primeiro passo é denominado coleta de dados e participam dele a escola, a família e o estudante. Vamos ver a seguir os instrumentos utilizados para avaliar e identificar o estudante nesta etapa. Ficha de identificação, autorização de matrícula, questionário de identificação, boletim e histórico escolar, produções acadêmicas, produções artísticas do estudante, entrevista inicial, autorização de avaliação e uso de imagem, laudos médicos, relatórios avaliativos em geral e outros, entrevista com o estudante e questionário de autonomeação. O segundo passo é a aplicação de atividades. Nessa etapa, o estudante é convidado a realizar diversas atividades que contribuirão para que o professor de AE, junto à equipe de assessoria do NAAS, possa avaliá-lo melhor, a fim de confirmar suas notáveis habilidades, as quais foram descritas pelos entrevistados na primeira etapa do processo. Assim sendo, as atividades que devem ser aplicadas de acordo com o protocolo são de autoconceito, de criatividades, de habilidades gerais, de habilidades específicas, de estilo de aprendizagem, de forma de expressão. É importante destacar que, ao verificar a habilidade apresentada pelo estudante na realização das atividades propostas, deve-se considerar a sua área de interesse, sendo que ele poderá apresentar mais de uma habilidade, ou seja, mais de uma área de interesse. Agora vamos ao terceiro e último passo, análise de dados. Nesta etapa, o professor de AE realizará o estudo de caso do estudante avaliado a partir da coleta de dados já realizados no primeiro passo. Serão analisados todos os instrumentos já preenchidos, todas as atividades realizadas, os materiais comprobatórios das habilidades do estudante, as anotações e as observações feitas durante o processo de avaliação e identificação. Dessa forma, a análise de dados contribuirá para que o professor de AE elabore o relatório da avaliação e identificação de altas habilidades de superdotação,
do estudante, fazendo menção às suas necessidades educacionais especiais em altas habilidades de superdotação. O relatório em questão sobre o estudante indicado para avaliação e identificação deverá conter de forma clara a habilidade confirmada ou as habilidades se apresentar mais de uma, a área em que se destaca e quais são as alternativas de atendimento educacional especial sugerida para a sua potencialização, considerando sua área de interesse. A potencialização poderá acontecer na sala de AE, na sala de aula regular, pelo professor de área, com orientação do professor de AE e também em instituições parceiras, como, por exemplo, universidades, empresas, laboratórios, centros de pesquisas, indústrias, escola de artes, conservatórios musicais, entre outros. Caso a indicação seja refutada, não sendo possível a confirmação dos indicativos de altas habilidades de superdotação do estudante avaliado, o professor de AE deverá sugerir a realização de um novo processo de avaliação em outro momento. Pode acontecer ainda, durante o processo de avaliação, a observação de que o estudante apresenta uma outra necessidade especial, seja ela educacional ou não. Dessa forma, é importante encaminhá-lo para o atendimento por profissional especialista da área. Estamos falando, neste caso, de estudantes que apresentam a dupla excepcionalidade. Além do mais, estudantes com indicativos de altas habilidades de superdotação apresentam características peculiares, que são percebidas pelos professores regentes em salas de aula, comuns ou especial. Mediante esta percepção, é importante a indicação deste estudante para o processo de avaliação e identificação das altas habilidades de superdotação. Vejamos algumas dessas características. Aprende com facilidade e rapidamente. É original, imaginativo, criativo, não convencional, pensa de forma incomum para resolver problemas, persistentes, independente, autônomo, persuasivo, capaz de influenciar os outros, adapta-se a uma variedade de situações e novos ambientes. Se destaca nas artes, música, dança, teatro e artes visuais. Apresenta vocabulário excepcional, verbalmente fluente. Mostra insights e percepções incomuns. Resistente à rotina e repetição. Expressa ideias e reações frequentemente de forma argumentativa. Ressaltamos que essas são apenas algumas características, as mais comuns. Existem várias outras que podem variar de acordo com o tipo de superdotação. Lembram que lá no módulo 2 foi estudado que existe 2 tipos de superdotação, segundo o Renzulli? Temos a superdotação do contexto escolar, conhecida também como superdotação acadêmica, e a superdotação criativa produtiva. Assim sendo, estudantes que apresentam a superdotação acadêmica possuem algumas características próprias, como, por exemplo, se destacam nas diferentes disciplinas do currículo escolar, apresentam maior concentração de suas habilidades nas áreas linguísticas, lógicas, matemática. Seu desenvolvimento tende a enfatizar a aprendizagem dedutiva. Apresenta excelentes notas ao longo de suas trajetórias acadêmicas. Já os estudantes que apresentam a superdotação criativa produtiva possuem as seguintes características. Podem apresentar baixo desempenho escolar,
e falta de motivação, uma vez que não apreciam rotinas escolares e métodos tradicionais de resolução de atividades. Apresentam imaginação criativa, inventiva e dispersiva. Seu desenvolvimento tende a enfatizar a aprendizagem indutiva, devido ao seu pensamento divergente. Nem sempre apresentam excelentes notas ao longo de sua trajetória escolar. Os testes tradicionais de QI não conseguem avaliar esse tipo de superdotação, visto que a característica principal desta pessoa é o elevado índice de criatividade, que não pode ser avaliado por instrumentos padronizados. Mais informações sobre o processo de avaliação e identificação dos estudantes com indicativos está no livro A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades de Superdotação, volume 1, capítulo 3 e 4, disponível no material de estudo deste módulo e no blog Altas Habilidades Superdotação em Goiás. Bem, chegamos ao final da videoaula. Quanto às atividades avaliativas, vocês farão duas. A primeira, um questionário de múltipla escolha sobre a identificação e avaliação do estudante que apresenta indicativos de altas habilidades de superdotação. A segunda é a participação de um fórum de discussão sobre sua experiência com estudantes que apresentam indicativos de altas habilidades de superdotação. Você irá relatar se já teve contato com alguma pessoa com características de superdotação, em que contexto você teve este contato e quais os indicadores você percebeu. Fique atento às datas de início e término do módulo, principalmente para a realização da atividade avaliativa. Desejo a você um ótimo estudo.